Olá, boa noite. Boa noite. E hoje tem debate na Rede TV com candidatos ao governo do estado de São Paulo. O debate começa logo mais às 10 horas. E veja também. Mais de 1.000 pessoas são presas em uma operação policial feita em todo o país. Os principais alvos são acusados de homicídio e feminicídio. Em São Paulo, estudante diz ter sido estuprada dentro de uma estação do metrô. Furacão Lane atinge o Havaí com menos intensidade que o esperado. Mesmo assim, o fenômeno causa chuva, inundações e deslizamentos. As principais notícias do Brasil e do mundo agora no Rede TV News. Uma operação conjunta das polícias civis prendeu mais de 1.000 pessoas em todo o país. Quase 7.000 policiais saíram às ruas de todo o país para cumprir mandados de prisão em aberto. No total, mais de 1.000 pessoas foram presas e 79 adolescentes foram apreendidos até o meio da tarde. Além disso, 66 armas foram recolhidas e 150 quilos de drogas apreendidos. Os principais alvos foram acusados de homicídio e feminicídio. Em alguns estados também foram presos homens que descumpriram medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Esse crime covarde que se comete muitas vezes contra mulheres indefesas, muitas vezes dentro da própria casa, a partir dos seus parentes, a partir dos seus cônjuges, mas também por outros, é algo que tem que ser repelido, que merece a nossa repulsa e merece a punição de todos aqueles que cometam esse tipo de transgressão, esse tipo de violência. E, evidentemente, a todos os demais que atentem contra a vida. A operação estava sendo organizada desde julho e teve o apoio do Ministério da Segurança Pública. Alguns mandados de prisão só foram possíveis com o uso do banco de perfis genéticos, que reúne informações genéticas de criminosos sexuais e permite a comparação com o material recolhido nas vítimas. A expectativa é que até o ano que vem, dados de 130.000 criminosos estejam armazenados. A ampliação do banco vai custar 10 milhões de reais. A coleta do material genético, do chamado DNA, é decisiva para você esclarecer crimes como estupro, violências, homicídios. A operação foi batizada de Cronos, numa referência às vidas que são eliminadas antes do tempo pelos autores dos crimes de assassinato. O Ministério Público Eleitoral identificou 1.077 pedidos de candidatura com irregularidades em todo o país. É o equivalente a 5% dos 20.000 registros contabilizados pela Justiça Eleitoral. Este número é parcial e só leva em consideração as contestações apresentadas até a última segunda-feira, dia 20. Algumas dessas irregularidades, ressalta o MP, são simples de resolver, como, por exemplo, um documento que o candidato esqueceu de apresentar. Já sobre os pedidos para barrar candidaturas, quem decide é o Tribunal Superior Eleitoral, que tem como prazo o dia 17 de setembro. E a Justiça condenou o ex-prefeito e candidato do PSDB ao governo de São Paulo, João Dória, à suspensão dos direitos políticos. João Dória foi denunciado por improbidade administrativa sob a acusação de ter vinculado sua imagem pessoal ao slogan e ao símbolo do programa SP Cidade Linda em ações da Prefeitura. Na decisão, a juíza Carolina Martins Cardoso reconhece o argumento utilizado pelo Ministério Público. O ex-prefeito teve seus direitos políticos suspensos pelo período de 4 anos e foi condenado a pagar multa correspondente a 50 vezes o valor da remuneração que ele recebia na época dos fatos. A quantia soma pouco mais de R$ 1.200.000. Como a decisão é em primeira instância, o ex-prefeito pode seguir na campanha e concorrer ao cargo de governador. Em nota, a assessoria de João Dória informou que o candidato vai recorrer da decisão da Justiça e está confiante que ela será revertida. Daqui a pouco, às 10 horas, começa o debate com os candidatos ao governo de São Paulo, promovido pela Rede TV, em parceria com a revista Isto É. O repórter Igor Duarte acompanha os últimos ajustes para o encontro que começa daqui a pouquinho. Boa noite, Igor. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos. Estamos aqui no estúdio, onde logo mais às 10 horas da noite acontece o debate entre os candidatos ao governo do estado. E ao meu lado está o superintendente de jornalismo, esporte e digital, Franz Vassek. Franz, expectativa para o debate hoje, sucesso como da semana passada? Expectativa alta.
A gente quer repetir o sucesso que foi o debate da semana passada, um debate nada engessado, com formato inovador, dinâmico, moderno. Queremos repetir esse conceito multitela, multiplataforma. Foi o debate que fez o maior sucesso em transmissão multiplataforma da história do Brasil. E a gente está novamente hoje com esse conceito. E mais importante que isso tudo, a Rede TV, enquanto concessão pública de televisão, é promover um espaço isento, plural, democrático, para que os candidatos possam expor melhor as suas ideias, para que o eleitor possa conhecê-las também melhor. Esse é o nosso principal objetivo. O maior debate multiplataforma da história do Brasil, você pode acompanhar também pelo Facebook, pelo Twitter, YouTube, Portal UOL e pelo portal da emissora. Hoje, ao longo do dia, a programação da Rede TV foi toda ela dedicada a esse debate e quem mostra pra gente é a repórter Carol Rosito. Desde o começo da tarde, o programa comandado por Mauro Tagliaferri e André Lucena recebeu convidados para debater propostas para melhorar a vida dos paulistanos. Para isso, recebeu Gabriel Correia, representante do movimento Todos pela Educação, Davi Marques, coordenador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e Alexandre Silva, doutor em Saúde Pública pela USP. Assim como aconteceu no debate com os candidatos à presidência da República na semana passada aqui na Rede TV, mais uma vez, o público interage e participa com perguntas, dúvidas e opiniões, dessa vez sobre os candidatos ao governo de São Paulo que vão participar do debate logo mais. Mauro, até agora, quais foram as perguntas que mais apareceram, os temas que mais apareceram para vocês nesse programa online? Olha, o Facebook fez uma plataforma, igual na semana passada, em que ele mede menções a vários temas. São menções positivas, negativas e neutras. E os temas que estão aparecendo ligados aos candidatos ao governo de São Paulo são principalmente economia, corrupção e segurança pública. A cobertura especial ainda recebeu representantes dos candidatos ao governo paulista para falar sobre as campanhas. A programação segue ao longo da noite com os bastidores do encontro e a transmissão na íntegra do debate. Durante os intervalos, ainda vai mostrar a repercussão nas redes sociais. Agora vamos falar de economia. O dólar deu uma pausa nesta sexta-feira e caiu depois de 7 sessões de alta seguidas. A moeda americana atingiu ontem o maior valor em 31 meses, R$ 4,12. Hoje o dólar continuou com valor elevado e fechou em R$ 4,10. O Ibovespa terminou o dia com valorização de 83% aos 76.262 pontos. Nós vamos conversar agora com a nossa analista econômica, Salete Lemos, sobre essa onda de alta do dólar frente ao real e a outras moedas. Em discurso realizado nesta manhã, Jerome Powell, presidente do Fed, voltou a afirmar que a alta dos juros americanos é necessária para o crescimento da economia dos Estados Unidos. Salete Lemos, boa noite para você. Salete, essa alta dos juros americanos aí, ela pode ser entendida como uma tendência de alta também para o dólar? Com certeza, Cláudia. Boa noite, Xavier. Boa noite. Boa noite a você que nos acompanha aqui no Rede TV News. Tem uma informaçãozinha aí que existe na Bolsa, ela não subiu tudo isso. Quem dera que tivesse subido, realmente, ela subiu. Um número bem expressivo, né, Salete? Muito, né, Xavier? 85%. Nossa, né? não. Acho que terminou com 0,8%, nós estamos checando aqui o editor. Mas vamos lá, essa alta dos juros lá fora tira dólares de investidores estrangeiros que aplicam aqui no mercado financeiro do Brasil. Isso porque a rentabilidade das aplicações financeiras aqui perde competitividade. Você quer ver? Olha, nos Estados Unidos, os papéis do governo americano, que são considerados os mais seguros do mundo, pagam juros de 2% ao ano. 2% ao ano. Muito bem. No Brasil, os títulos do governo brasileiro, que são considerados pouco confiáveis, o risco aumenta, principalmente com as eleições, né? Nós pagamos nesses títulos juros de 4%, 5% ao ano. É uma taxa considerada pelo mundão lá fora uma taxa muito baixa, diante do risco chamado Risco Brasil. Enfim, a alta dos juros lá
tira dinheiro estrangeiro daqui. Com menor oferta e disponibilidade de dólares aqui, maior pressão sobre as cotações. Um perigo para nós, por quê? Risco inflação, já que a alta do dólar impacta nos preços do nosso dia a dia. Todos sabem que muitos dos nossos produtos dependem de matéria-prima importada, a começar pelo pão nosso de cada dia, que depende do trigo importado. Por outro lado, gente, o dólar alto ajuda muito as nossas exportações e isso fortalece a nossa balança comercial, que também oferece entrada de dólares. Outro setor que apoia a alta do dólar é o turismo, que pode ser beneficiado com a preferência por destinos brasileiros. O Nordeste, por exemplo, está fazendo planos muito positivos para o verão 2019. Eles entendem, lá no Nordeste, que com a alta do dólar e as incertezas, aí quanto aos primeiros passos do novo presidente e dos nossos nobres congressistas, os brasileiros vão preferir cautela, vão aproveitar suas férias de verão por aqui mesmo, mas os números não têm confirmado essa tendência. Os números mostram que as viagens para o exterior não param de crescer, gente. Mesmo com o dólar alto. E aí, vamos combinar? Faz todo sentido? Em 2002, na eleição Lula-Collor, você lembra? Em dezembro de 2015, também, nós tínhamos o dólar cotado a quanto? Você lembra? R$ 4,00, R$ 4,10 agora, 2015. Nós tínhamos o dólar a R$ 4,00. Então, quem tem reservas em dólar, as viagens ao exterior não mudam quase nada, elas continuam sendo bastante atraentes. Afinal, você vai gastar a mesma coisa que você gastou em 2015 e em 2002. O dólar subiu muito e muito mesmo, foi neste ano. Gente, uma alta aí acumulada de quase 26%. Mas, se observarmos as cotações dos últimos 3 anos, digamos que estamos no 0 a 0. Agora, a luz amarela acende mesmo para o juro, aquele que você paga no cartão de crédito, na sua conta bancária. No mês passado, o presidente do Banco Central, nosso Banco Central, já disse que se o dólar chegasse a R$ 4,00, ele poderia retomar a trajetória de alta dos juros. Os juros brasileiros caíram de 14% para 6,5% ao ano. Você tem acompanhado, né? Podem, portanto, voltar a subir já na próxima reunião de Copom. Fique esperto. Agora, Salete, deixa eu te perguntar, essas oscilações no dólar, podem ganhar intensidade. Nós podemos ter, por exemplo, o dólar cotado a R$ 5,00, isso mesmo, no turismo, para quem vai viajar, já chegou nisso, né? Já chegou e tem muita gente acreditando, Xavier, que chegue nessa cotação aí até o final das eleições. As oscilações estão sendo muito grandes, você tem acompanhado isso. Então, gente, nós temos que ficar muito ligados, porque dependendo do candidato que aparece na liderança das pesquisas, eu particularmente não descarto a possibilidade de termos aí um dólar a 5. Existe um temor muito grande no mercado financeiro, no mundo econômico e no Brasil, sobre que política econômica nós vamos ter com o próximo governo. Será que o próximo governo vai ter responsabilidade no encaminhamento, por exemplo, das reformas que este país precisa? Nós somos um país antigo, precisamos de reformas. Será que o próximo governo vai respeitar os esforços de controle da dívida pública? Será que vamos manter as reservas cambiais, hoje em torno de 320 bilhões de dólares, ou vamos gastar essa dinheirama toda no pagamento de juros da dívida pública? Será que vamos conseguir mudar o modelo de desenvolvimento, crescimento, reforma política, corte de privilégios, gastos de parlamentares, juízes? O desafio é grande, né? Eu, pessoalmente, não vi até agora nenhum programa de governo que me atenda nessas expectativas, com garantia de emprego, corte de desperdício público e retomada de investimento. Isso quer dizer o quê? Que todo cuidado é pouco na escolha do seu candidato. Hoje nós temos, daqui a pouquinho, aqui na Rede TV, mais um debate, agora entre os candidatos ao governo de São Paulo. Não perca
não perca os debates. É uma oportunidade ímpar para você conhecer os candidatos, olho no olho. Vamos ver como eles falam, que português eles usam, se eles têm cultura, se eles têm conhecimento daquilo que o Brasil precisa efetivamente, ou se é blá, 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 blá. Porque, gente, chegar aqui e falar que eu vou criar 3 milhões de empregos, que eu vou resolver o problema da dívida pública, qualquer um faz. Mas como? Eu quero saber como serão feitos e tocados os programas de governo. E tão importante quanto o voto para presidente e para deputado é o voto para o seu deputado, para os seus senadores. Quem decide o futuro do Brasil é o Congresso. Vamos combinar? Precisamos renovar. Olha, Xavier, Claudinha, eu particularmente sou contra a reeleição. E nesta eleição eu vou votar em gente nova. Precisamos modernizar, precisamos mudar o Congresso Nacional. Renovar. De olho no Renovar, voto, né? De olho no voto, Xavier. É isso aí, gente. Exatamente. Obrigado, Salete. Obrigada, boa noite, Salete. Boa noite, querida. A partir da próxima segunda-feira, dia 27, aposentados e pensionistas começam a receber a primeira parcela do 13º salário. Serão pagos 20 bilhões e 700 milhões de reais a quase 30 milhões de beneficiários. O valor da parcela varia de estado para estado e pode ser consultado no site www.inss.gov.br. Em São Paulo, uma estudante denunciou ter sido estuprada dentro de uma estação do metrô na Zona Sul. Pelo menos outros 2 casos são investigados, o que tem levado insegurança e medo para as mulheres que circulam pela região. Quando eu dei por mim, eu senti um puxão, eu já estava caída. Ele já estava passando a mão em mim, arrancando minha roupa, rasgando minha legging. Essa garota tem 18 anos e medo de mostrar o rosto. Ela conta que foi estuprada na última quarta-feira, nesta estação do metrô de São Paulo, por volta de 5 da tarde. Depois ele me acompanhou até a faculdade, ele estava armado. Quando eu cheguei na faculdade, os meus amigos já estavam ali, tanto que eu acho que ele percebeu alguma movimentação e acabou saindo. Após ser levada para o hospital e passar pelos procedimentos necessários, a jovem registrou um boletim de ocorrência nesta quinta-feira denunciando o estupro. A Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo informou que solicitou as imagens do circuito interno das estações pelas quais a vítima passou. E a assessoria do metrô divulgou que vai colaborar como pode com as investigações. Embora este seja o único caso denunciado nos últimos dias, nas redes sociais circulam relatos de casos parecidos nas estações Vila Mariana e São Joaquim, ambas na Zona Sul. Essa publicação conta que 2 mulheres foram vítimas na Vila Mariana e que uma foi estuprada e a outra conseguiu fugir. Neste caso, ainda mais recente, a vítima confirmou à produção do Rede TV News o abuso. No post, ela diz que sofreu uma tentativa de estupro no metrô São Joaquim. A região tem cerca de 3 faculdades e vários cursinhos. Todos os dias, milhares de jovens circulam por esses bairros e estão bem assustadas. Agora eu tenho que tomar mais cuidado e sempre que puder estar mais perto de mulher, né? Como eu trabalho aqui, hoje mesmo meu marido ainda comentou comigo, toma cuidado a hora que você voltar, tudo, porque a gente tá vendo o que tá acontecendo. Então, causa uma insegurança mesmo. Um retrato falado do estuprador, no caso do Sacomã, pode ajudar a identificar o criminoso. Tem entre os 20 e 30 anos, deve ter por volta de 1,80 de altura. O rosto dele ainda é bem claro na minha cabeça. É um negócio bem assustador. Olha só, corrigindo aquela informação, o Ibovespa terminou o dia então hoje com valorização de 0,83%. Hoje foi mais um dia de tiroteios em comunidades do Rio de Janeiro. Foram diversas operações contra o tráfico de drogas, onde criminosos e policiais entraram em confronto. Foi mais um dia de tiroteios na Praça Seca, zona oeste do Rio. Moradores registraram os confrontos que vêm se arrastando desde fevereiro desse ano.
Hoje, a região foi alvo de mais uma ação da polícia. A operação começou durante a madrugada. O objetivo é combater o tráfico de drogas. Os agentes realizam incursões dentro da favela, em busca de traficantes e esconderijos de armas e drogas. Motoristas foram revistados nas principais vias. Com medo, os moradores não falam. Pela manhã, o comércio até abriu as portas. O movimento parecia normal, mas uma faixa colocada por traficantes no mês passado chama atenção. As ações policiais acontecem 2 dias depois que 5 suspeitos foram mortos no Complexo do Alemão, na Zona Norte, com o apoio das Forças Armadas. Entre os mortos está o traficante Antônio Bruno, de 32 anos, conhecido como Costelão, que teria sido velado na Praça Seca nessa madrugada. Em Madureira, na Zona Norte, também teve operação que terminou em confronto entre policiais e traficantes. Em Angra dos Reis, na Costa Verde do estado, os homens do BOPE realizaram uma operação nessa madrugada, após 2 PMs ficarem feridos. 2 suspeitos morreram na ação. Fuzis e drogas foram apreendidos. Criminosos vêm aterrorizando a região, conhecida como Belém, desde segunda-feira, quando alguns ônibus foram incendiados. O diretor do Hospital Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, admitiu que houve erro médico com a morte de uma paciente há 1 mês. A mulher foi liberada porque a unidade considerou o estado dela que não era grave. Durante a audiência pública com a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Rio, o diretor do Hospital Estadual Getúlio Vargas, Paulo Ricardo da Costa, disse que a médica responsável pelo atendimento de Irene de Jesus Bento errou. A paciente de 54 anos deu entrada no hospital com falta de ar e dores no corpo, mas foi encaminhada para uma unidade de pronto atendimento. Ela foi direcionada para lá, ela era uma paciente amarela, deveria ter ficado na unidade. Irene foi atendida na UPA, mas o estado dela, que era diabética, se agravou. Ela morreu ao retornar ao hospital. 2 sindicâncias foram abertas para apurar o caso. Uma pela organização social que administra a unidade e outra pela Secretaria Estadual de Saúde. 8 funcionários envolvidos foram afastados. Espero que eles sejam todos demitidos, porque não só afastados, mas que sejam demitidos. O erro deles custou a vida da minha mãe. Então agora eles vão ter que pagar por isso. A falta de atendimento nos hospitais é um drama de quem precisa da rede pública no Rio de Janeiro. Segundo dados do Ministério da Saúde, só na rede municipal neste ano houve uma queda de 28% nas consultas, exames e cirurgias. Se nesses 38 minutos que eu fiquei dentro do Hospital Getúlio Vargas tivesse atendido a minha mãe, eu acredito que ela estaria aqui hoje. Câmeras de segurança registraram um acidente que deixou um motociclista morto em Montes Claros, interior de Minas Gerais. O vídeo mostra quando o semáforo fecha e um carro para. Logo depois, outro veículo surge em alta velocidade e passa o farol vermelho. Ele atinge um motociclista em cheio. O piloto é arremessado para longe. A imagem foi congelada porque é muito forte. A vítima morreu na hora. O carro só parou depois de atingir um poste. Segundo a polícia, o motorista voltava de uma festa e apresentava sinais de embriaguez. Ele ainda tentou se esconder em uma casa, mas foi preso em flagrante. Em Vera Cruz, na Bahia, familiares e amigos se reuniram para lembrar o naufrágio de uma lancha que deixou 19 mortos há 1 ano. Vestidos de branco e com balões, cerca de 150 pessoas caminharam pela cidade. A lancha Cavalo Marinho 1 levava 120 pessoas e virou durante a travessia entre a ilha de Itaparica e Salvador. Em abril, a polícia indiciou o dono e o engenheiro da empresa proprietária da embarcação por homicídio e lesão corporal culposa. A menos de 10 dias do fim da campanha nacional contra o sarampo e a poliomielite, o Brasil fica distante da meta de vacinar 11 milhões de crianças. O último balanço do Ministério da Saúde mostra que apenas metade foi vacinada. Neste posto de saúde no centro de Fortaleza, o movimento tem sido tranquilo. A fila para a vacinação é pequena e rápida. Tem que prevenir qualquer doença, né? Melhor do que ter trabalho depois. Laura tem 1 ano, está dentro da faixa etária e veio tomar a vacina com o pai. Tantos vírus que a gente encontra aí
no decorrer do tempo, então eu não perco tempo não, eu corro logo. A campanha nacional contra a poliomielite e o sarampo atingiu, por enquanto, a metade da meta. O objetivo era vacinar 11 milhões de crianças de 1 ano a menores de 5 em todo o país. A campanha termina no próximo dia 31 de agosto e a baixa procura em alguns estados pode prejudicar a meta. No Rio de Janeiro, no Pará e em Roraima, a cobertura está bem abaixo do esperado. Já os estados que mais vacinaram foram Rondônia, Amapá e Amazonas. O Brasil enfrenta atualmente 2 surtos de sarampo, em Roraima e Amazonas. Já foram confirmados mais de 1.000 casos no Amazonas e 300 em Roraima. E quase 6.700 estão em investigação nos 2 estados. 6 pessoas morreram. Só não voltam essas doenças se a gente tiver uma boa cobertura vacinal. Aquelas pessoas que estão protegidas no contato não vão ter a doença e também vão impedir que a doença chegue àquelas pessoas que são desprotegidas. Sabe aqueles chuveirões que encontramos na praia? Eles ajudam a refrescar nos dias quentes, a gente sabe. Mas o que pouca gente sabe é que eles também podem representar um risco à saúde. Pelo menos é o que mostrou uma pesquisa feita em uma praia de Pernambuco. Neste calor, quem resiste a uma boa chuveirada na praia de Boa Viagem? Só que essa água, que para nós é transparente e limpa, esconde outra realidade. Pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco coletaram amostras de 2 banheiros na orla e 2 chuveiros próximos. O estudo apontou a presença de micróbios e bactérias que são encontradas nas fezes e urina humanas. Em contato com a pele, essa água pode transmitir doenças graves. Mas pouca gente sabe desses riscos para a saúde. Não sabia, você está me contando hoje. E eu estou surpresa com isso. Hoje eu não tomei banho. Mas acho que eu vou passar mais a prestar atenção. Para atrair os clientes, os ambulantes puxam água de um lençol freático e que não passa por nenhum tratamento. Mesmo assim, tem muita gente que sabe que a água está contaminada ou diz que está contaminada. Mesmo assim, ele toma, não quer saber não. A pesquisadora alerta para o alto grau de contaminação da água. Em grandes concentrações, a bactéria E. coli, que ela está associada a doenças do trato gastrointestinal, que geralmente são associadas a desconfortos, mas não são associadas ao consumo dessa água. E também essa água contaminada pode ser fonte de outras doenças, como cólera, febre tifoide, amebíase e giardíase. Na praia, que já registrou 65 ataques de tubarão em 25 anos, banho agora só se for de sol. É para evitar qualquer tipo de doença, qualquer tipo de contaminação, então é preferível não tomar banho. A praia aqui é só para olhar mesmo. Olhar e tomar banho de sol. 2 crianças mineiras vêm mobilizando a internet em busca de ajuda para o tratamento de doenças raríssimas. João Miguel e Maju dependem da ajuda para amenizar a dor e pagar os remédios, que podem chegar a mais de 2 milhões de reais. Desde que nasceu, João Miguel passou mais tempo no hospital do que em casa. Ele tem 10 meses e ficou 7 internado. Tinha dia que eu achava que eu não ia dar conta. Aí eu ia pro banheiro para não chorar perto dele, né? Eu achava que não ia dar conta, mas sempre pegando, né? Com Deus foi me dando força. O garoto foi diagnosticado com o tipo mais grave de uma doença degenerativa, a amiotrofia muscular espinhal. A AME provoca a perda do movimento dos braços e pernas e afeta diretamente o sistema respiratório. A fisioterapia é muito importante, né, para manter esses meninos sem pneumonia, com uma melhora tanto motora quanto do padrão respiratório. Na casa do João Miguel, os cuidados tiveram que ser redobrados. Esses aparelhos aqui ficam ligados 24 horas por dia. Eles monitoram a oxigenação e a frequência cardíaca do João Miguel. A respiração é controlada por um ventilador mecânico. Já o cilindro de oxigênio só é usado em caso de emergência. Outra grande preocupação é o valor do medicamento que ajuda a controlar a doença. Mais de 2 milhões de reais, segundo a família. Muito obrigada por todo mundo que ajudou o João Miguel de qualquer forma.
Desculpa, gente. Eu tô rindo por causa que ele fica fazendo gracinha, né? Nas redes sociais, a campanha Ame João Miguel tenta arrecadar recursos para salvar a vida do menino. Tem várias pessoas no Brasil aí que já estão com as liminares na mão e não conseguem receber o medicamento. Então a gente vai continuar nessa luta diariamente. A gente tá fazendo de tudo que você imaginar, para levantar esse dinheiro. A doença da Maria Júlia também é muito grave. A pele forma bolhas que provocam lesões por todo o corpo. A dela é distrófica recessiva, que acontece o quê? Isso aqui, atrofia das mãos e dos pés. Em média, a doença atinge 1 em cada 50 mil recém-nascidos e não tem cura. Algumas forma ferida dentro da boca, dificultando a alimentação, forma ferida dentro do esôfago, também dificultando a alimentação. A maior preocupação é o risco de infecção. O tratamento é muito caro, cerca de R$30 mil por mês só de curativos. São necessários ainda pomadas e remédios fortes para a dor. A dor dela é equivalente à queimadura de 3º grau. Ela faz uso constante de morfina, a gabapentina, que são remédios de doenças crônicas, né? E dores muito fortes, né? Para aliviar o sofrimento da menina, a família também pede ajuda. Nas redes sociais, a campanha foi batizada de Todos por Maju. E juntos somos mais fortes, né? Nós voltamos a falar do debate com os candidatos a governador de São Paulo, que a Rede TV promove já, daqui a pouco, às 10 horas. Agora o repórter Igor Duarte está com a Amanda Clay, que trocou hoje a bancada do Rede TV News para ser uma das mediadoras do debate, né, Igor? Exatamente, uma das mediadoras do debate, junto com Boris Casoy e a Mariana Godoy. Amanda, qual a expectativa e a importância desse debate? Boa noite, Igor. Boa noite, Cláudia, Augusto, todos que estão nos assistindo. Olha, eu estou bem animada com esse debate. É o segundo debate. Na semana passada a gente teve o debate presidencial aqui na Rede TV. Agora o debate com os candidatos ao governo de São Paulo é uma disputa extremamente acirrada. A gente teve 3 grandes pesquisas divulgadas essa semana. Então acho que é uma chance que o eleitor tem para conhecer melhor as propostas dos candidatos, para se familiarizar. Algumas questões escorregadias certamente serão colocadas. Haverá perguntas da população, dos jornalistas e um confronto direto entre os candidatos. Ou seja, o eleitor tem aqui 2 horas de uma reflexão profunda, de uma discussão, de um debate para realmente se inteirar melhor das propostas. Até porque normalmente, como a gente tem várias eleições juntas, todos os olhos e as atenções ficam voltadas para a eleição presidencial. Mas a eleição para governador também é muito importante. A Rede TV está com essa missão agora. Obrigado, Amanda. Então é isso, logo mais às 10 horas da noite, debate aqui na Rede TV. Augusto, Cláudia. Vamos dar um giro pelo mundo. Nos Estados Unidos, 528 crianças e adolescentes ainda permanecem separados dos pais, mesmo depois que a justiça ordenou o reencontro das famílias separadas na fronteira do país com o México. Mais de 2.100 crianças e adolescentes já reencontraram os pais. Mas o governo Trump alega que ainda não conseguiu reunir os mais de 500 menores porque os pais foram deportados para seus países de origem. O juiz que cuida do processo pede rapidez para agilizar a localização dos familiares. A crise migratória na Europa. Cerca de 150 imigrantes vindos da Somália, Eritreia, Síria e Sudão estão em uma embarcação no porto de Catânia, no sul da Itália, desde segunda-feira. Hoje, parte do grupo começou uma greve de fome depois do governo italiano se recusar a recebê-los. O ministro do Interior disse pelo Twitter que 5 milhões de italianos vivem em absoluta pobreza e fazem greve de fome todos os dias. Apenas 27 menores foram autorizados a desembarcar e a ir para abrigos. Pelo menos 30 pessoas foram mortas no nordeste do Iêmen, sendo 22 crianças, em ataques da coalizão liderada pela Arábia Saudita. O local é dominado pelos rebeldes da etnia Houthi, contrários ao governo do país. Em Washington, o presidente dos Estados Unidos adiou a viagem do secretário de Estado, Mike Pompeo, à Coreia do Norte. O argumento é de que Pyongyang não está se empenhando o suficiente na desnuclearização do país. Donald Trump também afirmou na rede social que a China, país que os Estados Unidos travam uma guerra comercial, não está ajudando na mediação com o regime de Kim Jong-un.
O chefe da Casa Branca não descartou uma viagem do secretário de Estado em um futuro próximo, depois que resolver a relação comercial com a China. Olha, com ventos que passaram dos 200 quilômetros por hora, o furacão Lane atingiu o estado americano do Havaí nesta madrugada, mas perdeu força. Caiu da categoria 5 para 2. Apesar de ter diminuído de intensidade, o fenômeno provocou chuvas, deslizamentos e inundações. Os meteorologistas alertaram para a instabilidade do Lane. As autoridades mantiveram alerta de furacões para as ilhas de Oahu, Maui, Lanai, Molokai e Kahului. Para Big Island, o aviso é de tempestade tropical. Pelo menos 14 estradas foram fechadas por causa das enchentes. Universidades, escolas públicas e escritórios do governo de serviços não essenciais vão permanecer fechados até sábado. A Agência Federal de Gestão de Emergências dos Estados Unidos garantiu que está pronta para fornecer comida, água e abrigo. Estamos trabalhando com outras agências federais, incluindo o Departamento de Defesa. Tudo isso para apoiar o estado do Havaí durante esta emergência. Na Sicília, sul da Itália, o vulcão Etna voltou a entrar em erupção na madrugada desta sexta-feira. As lavas chegaram a 150 metros de altura, mas os moradores e turistas que estão na região não precisaram deixar o local. Não há registro de feridos. O Etna é o vulcão mais alto da Europa e um dos mais ativos do mundo. Na Alemanha, pelo menos 600 pessoas tiveram que deixar suas casas por causa de um incêndio que atinge uma floresta no sul de Berlim. As pessoas só puderam levar itens essenciais. Os bombeiros têm dificuldades para apagar as chamas, porque na floresta estão enterradas munições da Segunda Guerra Mundial. As altas temperaturas e a seca também prejudicam o combate ao fogo. O incêndio já atingiu uma área equivalente a 500 campos de futebol. Esta sexta-feira marcou o encerramento do Hajj, a peregrinação à Meca. Cerca de 2.400.000 muçulmanos seguiram em direção à cidade sagrada. Os detalhes com o correspondente na Ásia, Marcelo Espíndola. A peregrinação à Meca deve ser feita pelo menos uma vez na vida por todo muçulmano adulto que tenha saúde e condições financeiras e representa o último dos 5 pilares do islamismo, acompanhado das 5 rezas diárias. Durante os 5 dias, os devotos de Alá e do profeta Maomé realizam vários rituais e entram em um estado chamado de sagrado, não apenas em Meca, mas no mundo todo. Outro local muito importante para os muçulmanos é a mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém. Na Indonésia, o país que tem a maior população de muçulmanos do planeta, com 250 milhões de fiéis, a celebração começou no domingo com um terremoto na ilha Gili, que deixou a mesquita toda danificada. Os ritos do Hajj se encerram com o início do Eid al-Adha, que vai até a noite deste sábado. Chamado de Festa do Sacrifício, é quando os muçulmanos lembram o momento em que Deus provou a fé de Abraão ao desafiá-lo a sacrificar um de seus filhos. Como a história relata que Deus aprovou a fé e preparou um cordeiro para o sacrifício, poupando a vida do filho de Abraão, os fiéis matam animais e distribuem a carne aos pobres, como fizeram muçulmanos da Bósnia, país em que metade do povo segue o Islã. Os peregrinos também atiram pedras em uma coluna, simbolizando acertar o diabo que teria tentado Abraão a não se submeter à ordem de Deus, e vestido de branco, como marca de humildade e igualdade, fazem orações. Devemos lembrar nossos irmãos muçulmanos que sofrem como sofremos nos anos 90. Nossos irmãos na Palestina, na Síria, no Iêmen, no Afeganistão, que não podem celebrar este feriado em paz. E para que a paz fosse assegurada em Meca, a segurança foi reforçada pelo exército da coalizão árabe para evitar o tumulto que, em 2015, matou 2.400 pessoas em Mina. Segundo o príncipe responsável pela guarda das 2 mesquitas, o planejamento é para que nos próximos anos o local possa receber o dobro, cerca de 5 milhões de muçulmanos. Marcelo Espíndola, de Macau, para o Rede TV News. E no Alasca, uma situação inusitada. Veja só, uma baleia assustou um grupo de turistas que faziam um passeio de barco na ilha Pleasant.
a Ilha Aprazível. Olha só esta imagem. O animal salta para fora da água e molha todos que estão na embarcação. Que visão, hein? Agora só imagina essa situação. Você está num hotel e recebe a visita de um urso, pois foi exatamente o que aconteceu no Colorado, Estados Unidos. O urso preto se sentiu bem à vontade, viu? Olha, ele subiu na mesa, caminhou pela sala e cerca de 300 pessoas estavam hospedadas no hotel. Felizmente, ninguém se feriu. Em Olinda, na região metropolitana do Recife, cães estão dentro das escolas para ajudar crianças e adolescentes com necessidades especiais. Max, um Golden Retriever super brincalhão e tranquilo, era apenas um cãozinho de estimação da psicopedagoga Cássia Leôncio. Mas há cerca de 1 ano e meio, ele ganhou um emprego especial: ajudar essas crianças através da sinoterapia, um tratamento que utiliza cães no desenvolvimento de quem tem necessidades especiais. Nesta escola da Rede Municipal de Olinda, no Grande Recife, o Dr. Max tem vários pacientes dentro do projeto Bolinha de Pelo, criado pela, digamos, mãe do Max. O projeto ele é voltado para as pessoas com deficiência. Então a gente implantou esse projeto há 1 ano e meio no CAIC para os estudantes que têm deficiência e que são atendidos na sala de recurso multifuncional. Uma bolinha como essa é capaz de estimular várias habilidades nessas crianças e adolescentes. Dávila, por exemplo, trabalha atividades como a coordenação motora. Já Tiffany, Gabi e Wesley trabalham habilidades como a autonomia. Mas o que mais essas professoras percebem é que o lado afetivo dessas crianças fica ainda mais aguçado com o trabalho de Max. Esse projeto Bolinha de Pelo, ele veio auxiliar muito na autonomia dessas crianças, que é um fator primordial, né? Eles têm que aprender a se virar sozinhos, a se ajeitar, a procurar a própria tarefa sozinho. E esse projeto, ele está fazendo com que isso aconteça. Wesley Amaral, de 15 anos, tem síndrome de Down. Depois do tratamento com Max, ele passou a ser bem mais amoroso e desenvolveu principalmente a oralidade. A disciplina dele com a voz, que ele tinha um pouco também de dificuldade na voz dele, trabalhando com o Max, tendo autoridade com ele, trabalhando sempre com ele, pedindo para ele fazer as coisas, deitar, rolar, jogar bola. A professora também, ensinando também a ele como é que se faz, ele desenvolveu muito. Eu sou muito feliz com esse trabalho com o cachorro. Aliás, amor é o que não falta para esse cachorrinho que está transformando a vida de muita gente por aqui. Então vamos dar um giro pelas notícias da Premier League. Um campeão mundial na Copa da Rússia, goleiro, hein? Não segurou a onda. Foi preso depois de uma noite de excessos. Hugo Lloris, campeão mundial pela França, foi em cana essa madrugada em Londres, é mole? O goleiro do Tottenham foi flagrado dirigindo sob efeito de álcool, vê se pode. Lloris levou canseira de 7 horas na delegacia e depois foi liberado após pagar fiança. Ele pode ainda ser obrigado a prestar serviços comunitários. Quem sabe aprende. Nos últimos dias, a imprensa internacional cogitou a possibilidade de Diego Cavalieri ser o goleiro reserva de Ederson no Manchester City. A chance surgiu após a grave lesão de Cláudio Bravo. Só que tudo não passou de um sonho para Cavalieri, infelizmente. Pep Guardiola descartou a contratação do veterano, que hoje está sem clube desde que deixou o Crystal Palace sem entrar em campo. Voltando ao Brasil, Santos contratou o ex-advogado do Fluminense para tentar resolver o caso Carlos Sanches, que teria disputado a partida contra o Independiente pela Libertadores. O atleta foi suspenso pela Conmebol em 2015. O julgamento já está marcado para a próxima segunda-feira. O Santos enviou hoje um ofício à Conmebol pedindo que o meia Carlos Sanches cumpra uma partida de suspensão no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores contra o Independiente, no estádio do Pacaembu. Em 2015, Sanches foi expulso nas eliminatórias da Copa Sul-Americana e, supostamente, como diz o Peixe, ainda não teria cumprido a pena estabelecida. 9 clubes consultaram o Real Madrid por um possível empréstimo de Vinícius Júnior. 9. Tudo isso porque o brasileiro ainda não estreou pelo time merengue.
De acordo com o jornal Mundo Deportivo, o técnico Julien Lopetegui estaria blindando o jogador. Após ter o efeito suspensivo revogado pela Justiça Suíça, Guerreiro voltou ao Peru. O centroavante disse que está decepcionado com a decisão e que vai continuar lutando para provar a sua inocência. Só uma correção aí. O jogador Carlos Sanches disputou o jogo. Veja agora a previsão do tempo para todo o país com a Gabriela de França. Boa noite, Gabi. Olá, boa noite. Eu já começo falando da tempestade que atingiu várias cidades do sul do Brasil. Amanhã, o alerta para temporal continua em toda a faixa leste aqui dos 3 estados da região. Portanto, é esperado aí mais chuva, chuva forte com ventania, granizo. E nas regiões serranas aqui do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, pode até ter neve amanhã, viu? Vamos dar uma olhadinha então nas temperaturas. Olha só, em São Joaquim, máxima não passa dos 11 graus. O dia começa com chuva mínima de apenas 0 grau, esfria ainda mais no domingo, 4 graus negativos, apesar do tempo firme. Lá em Gramado, no Rio Grande do Sul, mesma coisa, chove no sábado, no domingo o tempo fica aberto, mas olha só a temperatura, menos 1 grau e não passa dos 9 graus. Bom, e hoje a neblina foi forte lá no litoral de São Paulo, em Santos. A gente vê aí nas imagens, as embarcações tiveram dificuldade para navegar, o Porto de Santos foi fechado, a balsa que faz a travessia entre Santos e Guarujá também foi interrompida. Bom, vamos ver então como é que fica o Sudeste amanhã, porque tem mudança no tempo por conta aí dessa frente fria que está no sul. Hoje vai avançar em direção ao Sudeste. Em toda essa área aqui, em todo o estado de São Paulo, do Rio de Janeiro e nas áreas ao sul de Minas, chuva forte, tempo encoberto e a temperatura cai aos poucos. Na capital paulista, amanhã, sol entre muitas nuvens, pancadas de chuva, máxima de 28. Agora, no domingo, olha só, a máxima não passa dos 15 graus. No Rio de Janeiro, mesma coisa, viu? Amanhã o sol até brilha, faz calor de 31 graus. Agora, domingo, chove o dia todo e a máxima não passa dos 24 graus. No restante do Brasil, a gente vê aí, olha só, as pancadas de chuva continuam concentradas no norte, aqui do Amazonas, até áreas aqui do Maranhão e chuva forte, tempo encoberto e queda de temperatura desde o sul do Mato Grosso do Sul, passando aqui no sudoeste do Mato Grosso. No restante, o ar seco predomina e o sol vai brilhar o dia todo, nada de chuva, desde o Espírito Santo, Minas, passando aqui em algumas áreas do centro-oeste, do norte e na maior parte aqui do nordeste do Brasil. Em Salvador, olha só, amanhã o sol volta a brilhar, a gente vai ter calor aí, máxima de 28 graus, depois de muitos dias aí de tempo encoberto. Quer sol, calor, praia? Vamos lá para Fortaleza, muito sol por lá também, máxima de 31 graus. Em Manaus, no norte, tempo firme também, aberto e vai estar quente, viu? A máxima em Manaus amanhã é de 36 graus. Bom, eu fico por aqui. Para rever a previsão do tempo é só clicar no site da Rede TV e amanhã eu estou de volta aqui no Rede TV News. Até lá. Tchau, tchau. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, deu 15 dias para que o governo federal esclareça que medidas adotou para encaminhar venezuelanos que cruzam a fronteira por Roraima para outros estados. A magistrada é relatora de uma ação de Roraima que quer o fechamento da fronteira. No último final de semana, brasileiros agrediram e destruíram acampamentos de imigrantes no estado. E a gente volta a falar agora sobre o debate entre os candidatos ao governo de São Paulo aqui na Rede TV, logo mais às 10 da noite. O repórter Igor Duarte acompanha a movimentação nos bastidores. Igor, muito candidato por aí, já chegou todo mundo ou não? Pois é, Augusto, os candidatos já estão começando a chegar e a gente agora, nós estamos bem em frente ao portão do estúdio, palco do debate entre os candidatos ao governo do estado de São Paulo. Essa movimentação toda que a gente vê aqui são jornalistas e convidados, todos eles vão acompanhar o debate daqui. Lembrando que o debate será mediado por Boris Casoy, Mariana Godoy e Amanda Clay. E lembrando também que esse é o maior debate multiplataforma da história do Brasil, portanto você pode acompanhar o debate também pelo portal da emissora, pelo portal UOL, pelo Twitter, YouTube e também pelo Facebook. Os candidatos, como eu disse, já estão chegando. E é isso. Encontro marcado hoje às 10 horas da noite aqui na Rede TV. Augusto, Cláudia. Obrigada, Igor. E agora vamos até a Estação Espacial Internacional ver o que os astronautas estão aprontando por lá, além das pesquisas e de todo o trabalho que eles têm, é claro.
Esse vídeo aí mostra duas duplas formadas por russos e americanos na primeira partida de tênis no espaço. E parece que eles estão se divertindo aí bastante nesse vídeo, né? É verdade, Cláudia. Olha, não é fácil, né, praticar esporte sem gravidade, gravidade zero, lá dentro da Estação Espacial Internacional. Então, eles tiveram a sorte de poder, né, praticar esse esporte por lá. Olha como comemoram e se divertem com esse tênis espacial. É, deve ser melhor. Não tem muita coisa para fazer, né, além do trabalho, claro, mas essa é uma diversão. Tem que se divertir jogando assim. Muito legal. E o Rede TV News fica por aqui. Mais notícias você acompanha no Leitura Dinâmica. Uma boa noite. Muito bem, não esqueça então de acompanhar hoje aqui na Rede TV o debate para os candidatos ao governo de São Paulo. Às 10 da noite, encontro marcado com você. Uma boa noite e até amanhã.